Para que serve e quais efeitos produz a oração na divina vontade? 1º de julho de 1923. O amor é manifestação e comunicação. Diferença entre a criação e a manifestação que Deus faz de suas verdades à alma. Estava fundindo-me no santo querer divino para girar para cada inteligência de criatura, a fim de dar ao meu Jesus a correspondência de amor de cada pensamento de criatura. Mas, enquanto fazia isso, surgiu em mim um pensamento que dizia: de que serve rezar desse modo? Parece-me antes que sejam mais despropósitos do que orações. E o meu sempre amável Jesus, movendo-se no meu interior, disse: Filha minha, queres saber para que serve e qual é o efeito disso? A criatura que vem se lançar no mar imenso da minha divindade, a pedrinha da sua vontade, ao lançá-la, se a sua vontade quer amar, as águas do mar infinito do meu amor se encrespam, se agitam, e eu sinto as ondas do meu amor que exalam seu perfume celeste, e sinto o prazer, as alegrias do meu amor agitado pela pedrinha da vontade da criatura. Se adora a minha santidade, a pedrinha da vontade humana agita o mar da minha santidade, e eu me revigoro com os ares puríssimos da minha santidade. Enfim, quando a vontade humana quer operar na minha, como uma pedrinha, ela se lança em cada mar dos meus atributos, agitando-os e encrespando-os, e eu sinto-me presenteado com as minhas próprias coisas, e com as honras, a glória, o amor, que de modo divino a criatura pode me dar. Acontece como uma pessoa muito rica, que possui todos os bens em sua casa, fontes fresquíssimas, fontes perfumadas, fontes quentes, e outra pessoa, ao entrar nessa casa, nada tem a oferecer, uma vez que o dono possui tudo. No entanto, quer agradá-lo, quer amá-lo, então o que faz? Pega uma pedrinha e lança na fonte fresca. As águas agitadas exalam uma delicadíssima frescura, e o senhor daquela casa desfruta o prazer da frescura da sua fonte, goza dos seus próprios bens. Mas por quê? Porque aquela pessoa teve o cuidado de agitar aquela fonte, pois as coisas, quando são agitadas, exalam mais intensamente o perfume, a frescura ou o calor que contém. Eis o que significa entrar na minha vontade, agitar, mover o meu ser e dizer-me: "Vês como és bom, amável, amante, santo, imenso, potente. És o tudo e eu quero mover-te por inteiro para amar-te e dar-te prazer. A ti parece pouco?" Tendo dito isso, retirou-se no meu interior e eu fiquei a pensar em como Jesus é bom. Parece-me que ele se deleita muito em comunicar-se com a criatura e sente tanto prazer em manifestar suas verdades que, ao dizer uma, essa o impulsiona e quase o atrai com uma força irresistível a manifestar outras. Que bondade, que amor!
E Jesus novamente saiu do meu interior e, colocando o seu rosto junto ao meu, acrescentou: Filha minha, tu não sabes o que significa manifestar as minhas verdades, e por isso te admiras do meu prazer e da força irresistível que sinto de me manifestar à criatura. E quem se dispõe a escutar-me forma a minha alegria e as minhas delícias ao conversar com ela. Deve saber que quando manifesto uma verdade minha, ainda desconhecida, é uma nova criação que realizo. E eu amo tanto dar a conhecer os inúmeros bens e segredos que contenho, que por mais que diga, sendo aquele ato sempre novo que nunca se repete, por essa razão tenho sempre vontade de falar. Mas enquanto falo, sempre me restam outras novidades que gostaria de dizer, porque essa novidade nunca se esgota em mim. Sou sempre novo no amor, novo na beleza, novo nos contentamentos, nas harmonias, novo em tudo. Sempre novo, e por isso não canso ninguém. Tenho sempre novidades para dar e para dizer. E a força irresistível que me impulsiona a manifestar-me é o meu amor imenso. Foi num transbordamento de amor que manifestei a criação. Tudo que se vê em todo o universo estava dentro de mim. E o amor fez transbordar do meu interior a sombra da minha luz. E criei o sol, a sombra da minha imensidão e das minhas harmonias. E estendi o céu, harmonizando com tantas estrelas e esferas celestes. Estas e outras coisas que criei não foram senão sombras minhas que fiz sair de mim. O meu amor teve seu desabafo, e eu me comprazia em ver aquilo que estava contido em mim, espalhado em pequenas partículas, pairando sobre toda a criação. Agora, qual será a minha alegria ao manifestar minhas verdades, que não são sombras saídas de mim, mas a substância dos bens que contenho em mim, e que não falam de mim com linguagem imunda, como fazem todas as coisas criadas, mas com voz clara, sonora e eloquente. E sendo a minha palavra criadora, ao manifestar minhas verdades, criam-se na alma como uma nova criação. As verdades que manifesto. Se com um fiat criei tantas coisas, ao manifestar minhas verdades, não é um único fiat que pronuncio, mas tantas palavras quantas são necessárias para manifestar e fazer compreender aquilo que quero transmitir. Imagine, pois, qual é a minha alegria ao manifestar minhas verdades à alma, que não com linguagem muda, mas com voz audível as manifestará aos outros. Os meus bens, as minhas verdades, para infundir nos demais o bem que recebeu. Por isso, ao manifestar minhas verdades, o meu amor encontra seu escape e entra em festa, e eu amo profundamente quem se dispõe a escutar-me. Jesus, acusado pelos judeus diante de Pilatos. Onde está e qual é o reino de Jesus? 5 de julho de 1923. Eu estava acompanhando meu Jesus sofredor nas horas de sua amarguíssima paixão.
especialmente quando Jesus foi apresentado pelos judeus a Pilatos e acusado. E Pilatos, não satisfeito com as simples acusações que lhe faziam, voltava a interrogá-lo para encontrar causa suficiente, ou para condená-lo ou para libertá-lo. E Jesus, tomando a palavra em meu interior, disse-me: Filha minha, tudo é mistério profundo em minha vida e ensinamentos sublimes, nos quais o homem deve se espelhar a fim de imitar-me. Tu deves saber que era tão grande o orgulho dos judeus, especialmente pela falsa santidade que professavam, que os faziam passar por homens retos e conscienciosos, que eles acreditavam que apenas por me apresentarem e dizerem que me haviam encontrado culpável e réu de morte, Pilatos deveria acreditar neles e sem submetê-los a qualquer interrogatório. Devia condenar-me tanto mais por terem que lidar com um juiz gentil que não tinha nem conhecimento de Deus, nem consciência. Mas Deus dispôs diversamente para confundi-los e para ensinar aos superiores que, por mais que as pessoas que acusam um pobre réu pareçam boas e santas, não se deve crer nelas com facilidade, mas quase atrapalhá-las com muitas interrogações, para ver se ali há verdade, ou se sob aquele hábito de bondade há algum ciúme ou rancor, ou se é para arrancar dos superiores, abrindo caminho em seus corações, algum cargo ou dignidade ambicionada. O escrutínio faz conhecer as pessoas, as confunde e mostra que não se tem confiança nelas, e ao não se verem estimadas, renunciam à ideia de ambicionar cargos ou de acusar os outros. Quantos males fazem aqueles superiores, quando de olhos fechados, confiando numa bondade fingida e não numa virtude provada, colocam tais pessoas num cargo ou dão ouvidos a quem acusa de algum delito. Quanto não ficaram humilhados os judeus por não serem facilmente acreditados por Pilatos, por terem de suportar tantas interrogações? E se ele cedeu em condenar-me, não foi porque neles acreditou, mas pressionado para não perder o cargo, isso os confundiu de tal maneira que ficou como marca sobre suas frontes uma extrema confusão e uma profunda humilhação, muito mais porque percebiam num juiz gentil mais retidão e mais consciência do que neles mesmos. Como é necessário e justo o escrutínio, ele lança luz e serenidade nos verdadeiros bons e confusão nos maus. E quando, querendo também interrogar-me, Pilatos me perguntou: És rei tu? E onde está o teu reino? Eu quis dar uma outra lição sublime ao dizer: Rei o sou. E queria dizer: Mas sabes tu qual é o meu reino? O meu reino são as minhas dores, o meu sangue, as minhas virtudes. Este é o verdadeiro reino, que não possuo fora de mim, mas dentro de mim. Aquilo que se possui fora
não é reino verdadeiro, nem domínio seguro, porque aquilo que não está no homem pode ser tirado, usurpado e será forçado a deixá-lo. Ao contrário, aquilo que há dentro de si, ninguém poderá tirar. O domínio será eterno dentro dele. As características do meu reino são as minhas chagas, os espinhos, a cruz, e não ajo como os outros reis, que fazem os povos viverem fora de si, inseguros e talvez em jejum. Oh, não! Eu chamo meus povos a habitarem as moradas das minhas chagas, a serem fortalecidos e defendidos pelas minhas dores, saciados pelo meu sangue, alimentados pela minha carne. E somente este é o verdadeiro reino. Todos os outros reinos são reinos de escravidão, de perigos e de morte. No meu reino há verdadeira vida. Quantos ensinamentos sublimes, quantos mistérios profundos. Nas minhas palavras, cada alma deveria dizer a si mesma, nas penas e nas dores, nas humilhações e nos abandonos de todos, na prática das verdadeiras virtudes. Este é o meu reino, não sujeito a perecer. Ninguém pode tirá-lo de mim, nem tocá-lo, ao contrário. O meu reino é eterno e divino, semelhante ao do meu doce Jesus. Minhas dores e penas o atestam e tornam o reino mais fortalecido e aguerrido, a ponto de que ninguém poderá trazer uma batalha diante da minha grande fortaleza. Este é o reino de paz, ao qual deveriam aspirar todos os meus filhos. A missão da Mamãe Celeste, a redenção, e a de Luísa, o cumprimento do Fiat Voluntas Tua, as três obras de Deus ad extra de sua divindade. A terceira, o cumprimento da divina vontade, assim na terra como no céu. Será o ápice e o feliz cumprimento das outras duas, a criação e a redenção. 11 de julho de 1923. Estava rezando e me abandonando inteiramente nos braços do meu docíssimo Jesus, mas com um pensamento na mente que dizia: só por ti este martírio de incomodar os outros, de ser um peso para os teus ministros, sem poder evitar envolvê-los nos meus assuntos, que dizem respeito só a mim e a Jesus. Os outros, ao contrário, são livres. Eles entram no estado de sofrimentos e por si mesmos se libertam. E, no entanto, quantas vezes roguei para que me libertasse, mas em vão. Então, enquanto pensava isso e outras coisas, o bendito Jesus veio, todo bondoso e amoroso, e colocando-se ao meu lado, disse-me: filha minha, quanto maior é a obra que quero realizar, tanto mais é necessário que seja única e singular a criatura que escolho. A obra da redenção era a maior, e escolhi uma só criatura, dotando-a de todos os dons jamais concedidos, para que esta criatura contivesse tanta graça que me pudesse servir de mãe e eu pudesse depositar nela todos os bens da redenção, e para custodiar os meus próprios dons, desde que fui concebida até que me concebeu, mantive-a envolta na luz da Santíssima Trindade, a qual tornou-se guarda sua e tomou para si o ofício de guiá-la em tudo. Quando então fui concebido em seu seio virginal, sendo eu o verdadeiro cabeça e o primeiro de todos os sacerdotes,
assumi o compromisso de custodiá-la e de guiá-la em tudo, até mesmo o pulsar do seu coração. E quando morri, confiei-a a outro sacerdote, São João, uma alma tão privilegiada que continha todas as graças, única na mente divina, única na história. Não quis deixá-la até seu último suspiro, sem a assistência de um representante meu. Por acaso fiz isso a outras almas? Não, porque não contendo tanto bem, dons e graças, não era necessária tanta custódia e assistência. Agora, filha minha, também tu és única em minha mente e serás também única na história. E não haverá nem antes de ti, nem depois outra criatura a qual farei ter, como obrigado pela necessidade, a assistência dos meus ministros, tendo eu te escolhido para depositar em ti a santidade, os bens, os efeitos, a atitude da minha suprema vontade. Era conveniente, justo, decoroso, pela própria santidade que contém o meu querer, que um ministro meu te assistisse e fosse o primeiro depositário dos bens que a minha vontade contém, e que do seu seio passasse para todo o corpo da igreja, que atenção não é requerida de ti e deles. Tu, ao receberes de mim, como uma segunda mãe minha, o grande dom do meu querer, e conheceres todos os seus méritos, e eles, ao recebê-los de ti, para que se cumpra na minha igreja o fiat voluntas tua, como in cielo cosa in terra. Ah, tu ignoras o que foi preciso conceder-te para tornar-te capaz de receber em ti o meu querer? Arranquei de ti todo germe de corrupção, purifiquei de tal modo tua alma, a tua própria natureza, que nem tu sentes nada por eles, nem eles por ti, porque faltando o germe, é como se faltasse o fogo, a lenha. E se não te isentei da culpa original, como fiz com a minha querida mãe, ao tirar-te o germe da corrupção, realizei outro prodígio de graça, jamais concedido a ninguém, porque era decoroso para minha vontade, 3 vezes santa, descer a uma alma, tomar posse dela, se ela estivesse mesmo minimamente sombreada pelo menor sopro de corrupção, a minha vontade não se teria adaptado a tomar posse dela, a comunicar-lhe o seu ato, assim como eu, verbo do Pai, não me teria adaptado a encarnar-me no seio da Mamãe Celeste, se não a tivesse isentado da culpa original. Em seguida, quantas graças eu te dei. Tu crês que seja nada? E por isso, não te preocupas e, em vez de me agradeceres, ocupaste em pensar no que eu dispus de ti e daqueles que coloquei ao teu redor, enquanto eu quero que tu sigas somente o meu querer. Tu deves saber que este cumprimento da minha vontade é tão grande que figura entre as mais grandiosas obras que a divindade realizou, e eu quero que seja conhecida, a fim de que, conhecendo a sua grandeza e os imensos bens que contém, amem-na, estimem-na e desejem-na. 3 vezes a divindade suprema decidiu operar ad extra. A primeira foi na criação, e esta se deu sem o concurso da criatura,
porque nenhuma havia ainda saído à luz do dia. A segunda foi na redenção, e nela interveio uma mulher, a mais santa, a mais bela, que foi a minha Mamãe Celeste. Foi ela o canal e o instrumento de que me servi para realizar a obra da redenção. A terceira é o cumprimento de que a minha vontade se faça, assim na terra como no céu, ou seja, que a criatura viva e opere com a santidade e a potência da nossa vontade, obra inseparável da criação e da redenção, assim como é inseparável a Santíssima Trindade. Nem podemos dizer que a obra da criação esteja concluída por nós, se a nossa vontade, como foi decretado por nós, não age na criatura e não vive nela com aquela liberdade, santidade, potência com que opera e vive em nós. Ao contrário, este é o ponto mais belo, mais culminante, mais refulgente e o selo do cumprimento da obra da criação e da redenção. Estes são decretos divinos e devem ter pleno cumprimento. E para cumprir este decreto, queremos servir-nos de outra mulher, que és tu. Foi a mulher o estímulo, a causa pelo qual o homem precipitou-se em suas desventuras. E nós queremos servir-nos da mulher para colocar as coisas em ordem, fazer o homem sair de suas desventuras e restituir-lhe o decoro, a honra, a verdadeira semelhança conosco, tal como foi criado por nós. Portanto, se atenta, não tome as coisas levianamente. Aqui não se trata de qualquer coisa, mas de decretos divinos, de dar-nos o campo para nos permitir cumprir a obra da criação, da redenção. E por isso, assim como confiamos nossa mãe a São João, para que depositasse nele e dele para a igreja os tesouros, as graças, todos os meus ensinamentos, que ao longo da minha vida, estando ela confiada a mim e servindo-lhe de sacerdote, eu tinha depositado nela, como num santuário, todas as leis, os preceitos, as doutrinas que a igreja deveria possuir, e que ela, fiel como era e zelosa até de uma só palavra minha, para que não se perdesse, depositou no meu fiel discípulo João, de modo que a minha mamãe detém o primado sobre toda a igreja. Assim fiz contigo, devendo servir o fiat voluntas tua a toda a igreja. Confiei-te a um ministro meu, para que tu deposites nele tudo o que te manifesto sobre a minha vontade, os bens que ela contém, como a criatura deve entrar nela, como a bondade paterna quer abrir uma nova era de graça, pondo em comum com a criatura os bens que possui no céu e restituindo-lhe a felicidade perdida. Portanto, sê atenta e sê-me fiel. Preparativos de guerra e ameaças de castigos, graças a Luísa, serão reduzidos à metade. Expectativa de uma nova era. O sinal mais certo é que Jesus está confiando a uma alma a sua vontade, com os bens e os efeitos que ela contém, para fazer disso um dom para toda a humanidade. 14 de julho de 1923. Encontrando-me no meu estado habitual, meu bom Jesus veio, mas todo aflito,
parecia que não sabia se afastar de mim. E com bondade disse-me: Filha minha, vim para te fazer padecer. Não te recordas de quando, querendo eu castigar os homens, tu não querias, mas desejavas padecer tu em lugar deles? E para te contentar, eu te disse que, em vez de agir na medida de 10, por amor a ti, diria na medida de 5. Eis que agora as nações querem debater-se e aquelas que se consideram as mais poderosas estão se armando até os dentes para destruir as nações mais fracas. Trata-se de destruição total, filha minha. Por isso, vim para te fazer padecer, para te dar aquela redução de 5 que te prometi. A minha justiça dará o poder do ofício que contém a água e ao fogo, para destruir povos e cidades inteiras. Por isso é necessário um pouco do teu padecer, para reduzir à metade estes castigos. Agora, enquanto dizia isso, moveu-se dentro de mim, como se tivesse em suas mãos muitos instrumentos, e à medida que os movia, formavam-se penas e dores, tal distensão de todos os meus membros, que não sei como permaneci viva. E quando via que, pela força das penas, eu gemia e tremia, Jesus, com o ar de quem triunfou sobre tudo, dizia-me: Tu és a minha vida, e da minha vida posso fazer aquilo que quero. E continuava o seu labor de fazer-me padecer. Seja tudo para a glória de Deus, para o bem da minha alma e para a salvação de todos. Depois disso, acrescentou: Filha minha, todo mundo está de cabeça para baixo e todos estão na expectativa de mudanças, de paz, de coisas novas. Eles mesmos se reúnem para deliberar e se admiram de não conseguirem concluir nada nem tomar decisões sérias, de modo que a verdadeira paz não desponta e tudo se resolve em palavras, mas nada em fatos, e esperam que outras conferências possam chegar a decisões sérias, mas esperam em vão. E enquanto esperam, todos vivem com temor. Uns se preparam para novas guerras, outros esperam novas conquistas, mas com isso os povos empobrecem, são despojados vivos, e enquanto esperam, cansados da era triste presente que os envolve, turva e sanguinolenta, esperam e esperam por uma nova era de paz e de luz. O mundo se encontra justamente no ponto em que eu devia vir à Terra. Todos estavam na expectativa de um grande acontecimento, de uma nova era, como de fato aconteceu. Assim agora, estando para vir o grande acontecimento, a era nova na qual a vontade de Deus se faça na terra como no céu, todos estão na expectativa de uma nova era, cansados desta, sem saber qual seria essa novidade, essa mudança, como tampouco sabiam quando eu vim à terra. E esta expectativa é um sinal certo de que a hora está próxima, mas o sinal mais certo é que eu estou manifestando o que quero fazer e que, dirigindo-me a uma alma, como me dirigi a minha mãe ao descer do céu à terra, comunico-te a minha vontade, os bens e os efeitos que ela contém, para fazer disso um dom para toda a humanidade. Livro do Céu, volume 15, escrito Serva de Deus,
Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.